a nossa vereadora Daiana Santos, né? É que eu sou do Santos, né? É só Santos, né, vereadora? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E para mim, que eu já sou um militante já mais velho, estava vendo que é bem mais jovem e é vereador em Porto Alegre. E vou aproveitar muito para me aprender bastante com essa live, né? Sobretudo porque para mim vocês representam um novo momento na esquerda do Rio Grande do Sul, né? Que a gente já está nessa luta há muito tempo, né? Mas eu vou deixar para apresentar minhas teses no decorrer da live, tá? Eu quero te ouvir bastante. Muito obrigado por ter aceito o convite e gostaria que tu já começasse se apresentando, né? A nossa vereadora da bancada negra de Porto Alegre, né? E que é de um bairro de Porto Entendi. Alegre, que é sanitarista e que a gente deve o SUS aos sanitaristas e etc. Seja bem-vindo. Com muito orgulho, sanitarista com muito orgulho, Alisson. Primeiro de tudo, quero agradecer o convite, a confiança e falar que é muito importante estar aqui com vocês. Em tempos como esse que a gente tem vivido, tamanho negacionismo, retrocesso nas políticas públicas, uma série de situações que nem são críveis de debate, mas que estão aí, né, e tomam uma proporção de verdade. E quando a gente sabe muito bem que o debate acerca disso é com fake news e um monte de outras coisas, ter espaços de qualidade onde a gente possa estar debatendo questões nossas, que são caras a nós, isso é fundamental. Eu me coloco muito à disposição, sempre, justamente por compreender que são esses os lugares que a gente constrói essas pontes, sabe? E que vai elucidando e trazendo à tona toda uma relação da necessidade da centralidade, que é aí, neste momento, primeiro de tudo, a verdade, né? Isso a gente tem que ter como um tom, e segundo, o enfrentamento à organização das bases e à luta. Quero te dizer que, bom, primeiro de tudo, né? Eu já comecei pelo fim, mas é porque tu me trouxe essa indagação e eu já segui. Mas meu nome é Daiana Santos. Estou agora vereadora pelo PCdoB aqui em Porto Alegre. Também assumo este ano como vice-presidenta do partido aqui na capital. E isso é um feito, que aqui a gente tem feito uma organização para ampliar a base e fazer ecoar as vozes das comunidades. Então, hoje nós somos duas mulheres negras à frente da direção do diretório municipal aqui. E também sanitarista de formação aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, há muito trabalhando com política pública de saúde, sempre com um viés, um recorte de gênero, raça, classe, nas comunidades, porque isso me importa muito, de como a gente transforma a política pública em algo palpável, em algo que chegue até a população. Então, trabalhando nessas bases comunitárias, isso foi muito caro assim, para mim, importantíssimo, inclusive para fazer com que hoje eu esteja aqui na Câmara de Vereadores. Educadora social, muito tempo trabalhei com população em situação de rua e, enfim, entre várias outras coisas que já foram feitas assim por essa moça. Moradora do Morro Santana, aqui na capital, que é uma periferia, uma mulher que desde muito cedo compreendeu que a luta é que dava o tom de tudo isso, por ser de comunidade, filha de uma mãe solteira maravilhosa que sustentou sempre esse posicionamento da educação como uma das formas de romper esses ciclos. Então tem muito assim, ó, muito do que fala de mim. Ó, tá caindo um pouquinho aqui. Deixa eu ajustar, eu acho que fica melhor. Cheguei correndo, acho que assim fica mais fácil. Ótimo. Muito disso, tudo que hoje simboliza essa luta, veio sendo construído ao longo do tempo. Então, acho que o pontapé inicial é esse, né? Para a gente começar agora sim a prosear esse dedo de prosa bom a essa hora da noite. Que bueno. Não, eu tenho essa compreensão dessa importância e para mim é um novo momento histórico. Eu não sei como é que vocês fazem essa leitura, mas para a gente que acompanha daqui, inclusive no Rio Grande do Sul, uma geração antes da minha tinha na esquerda as referências brizolistas, depois a minha geração teve as referências do Olívio, do Tarso, do Raul, Flávio Kutz, e hoje vocês com a bancada negra, que é composta por você, pela Bruna Rodrigues, a Laura Cito, o Matheus Gomes e outros companheiros da esquerda aí, que não são negros e negras, mas que
que representam a esquerda aí, mas vocês trazem um componente diferente, que é de os pobres se organizando, né, de uma luta organizada, que não é o velho sindicalismo, nem o novo sindicalismo, mas que consegue se organizar e consegue dialogar. Eu acho que a esquerda tem um problema de diálogo e de relação com a periferia, com aqueles que a gente busca representar, e vocês conseguem fazer essa união. E aí, como tu mesmo falou, de fazer com que a política pública seja compreendida na prática, né? Então, acho que vocês são referência hoje para o Estado, né? É. Daqui um pouco vão ser para o país. Estava vendo o Paim falar hoje que está se aposentando, então daqui um tempo nós vamos ter senadora Daiane, senador Matheus, sei lá, né? Enfim, dessa nova geração assumindo novos postos. Eu sou muito otimista em relação a isso. Acho que 2022 não vai ser uma maravilha, vai ser muito difícil, muita luta. Mas a gente vai conseguir, sim, reconstruir, retomar as lutas com uma nova roupa, vamos dizer assim, mas com as velhas pautas de terra, trabalho e teto. A questão é como é que a gente pauta terra, trabalho e teto no diálogo com as pessoas, sobretudo com as pessoas da periferia. Então é importante esse teu relato, como é que se deu aí na tua vida, e como é que tu consegue ter esse diálogo lá na periferia, no bairro, lá na vida. Eu sou um reflexo dessa construção das políticas públicas efetivas nas comunidades. Porque eu só consigo acessar, um exemplo, a Universidade Federal por conta disso, por conta das ações afirmativas. Porque a garantia do estudo não é somente tu chegar, é como é que tu se mantém nesses lugares. Para a gente que vem de comunidade, que tem toda uma outra realidade, isso é muito difícil. Então, desde o SUS ao SUAS, a também o processo educacional pelas políticas públicas, né, das ações afirmativas, tudo foram política pública que tiveram a garantia de direito como o tom de tudo isso. Isso para mim foi muito importante, isso foi fundamental na minha trajetória. Quando a gente chega nesses lugares, assim, rompendo esses ciclos, eu sempre digo que esses são ciclos, Alisson, que geram violência. Porque é isso, a partir do momento que tu não possibilita, que tu anula, até tem alguns autores negros que falam da morte simbólica, que não é quando de fato tu tira a vida, mas é quando tu tira a possibilidade dessa ação. Quando tu não possibilita com que esses corpos negros eles tenham um avanço. Então, nessa morte simbólica, que é a negação do direito, quando o sujeito ele não consegue avançar, não tem a ruptura desse ciclo, ela não vem, não vai emergir nunca, sabe? Não sai dessa rota que é sempre aquilo ali, está condicionado a viver ali, nesta base. Para a gente que vem, vem desse processo de vulnerabilização e quando tem acesso à política pública, vai criando consciência, vai rompendo pouco a pouco esse véu que invisibiliza e silencia por muitos anos essa população, a gente vai tendo esse ganho, porque vai se construindo uma outra forma de leitura de mundo. E é isso que a gente constrói não só para nós, porque a ascensão, isso é importante, nunca é individual, ela é coletiva. As nossas trajetórias não são individuais, elas são coletivas. Então, isso é muito bonito, assim, de tu ver. Se tu chega no espaço onde eu moro, por exemplo, lá no Morro Santana, as pessoas conhecem, sabem quem é a Daiana, continua morando no mesmo lugar, continua no mesmo espaço, agora um pouco menos vista ali pela rua, porque a demanda é gigantesca, um trabalho que nos engorda, mas continua ali. As pessoas sabem quem é, tem uma referência muito próxima. E a política ela tem que ser assim, ela tem que ser transformada em algo muito próximo, ela tem que diminuir as distâncias, ela tem que produzir sentido para as pessoas têm que se sentir parte, sujeitos ativos, atores, para que isso a gente modifique. O grande problema da política, e quando fala do Paim, para mim é uma grande inspiração, porque a gente se vê nele, a gente se via desde sempre, e agora mais ainda. O grande problema da política é essa distância que é criada, essa distância que é propositalmente criada, porque isso cria um abismo entre aquilo que está sendo executado e a vida real da população. E quem ganha com isso não somos nós, o povo, assalariado, trabalhador, precarizado. Estes sofrem ainda mais, mas de fato não sabem como buscar. Então, quando a gente chega aqui, quando organizo a minha mandata, nessa perspectiva de devolutiva
para a comunidade, de devolutiva para a sociedade, devolutiva para a população que paga esses impostos, seja travando enfrentamento aqui na Câmara, com projetos PLs, ou apoiando, fomentando projetos que já estão acontecendo com as emendas impositivas, que é o caso do que nós finalizamos agora na última semana. Isso é para dar conta dessa lacuna, que é uma lacuna histórica. Primeiro, que não concebe que negros e negras ocupem esse lugar, e segundo, que principalmente mulheres nunca tiveram esse protagonismo. Então, se somam, e eu ainda, uma mulher lésbica, assumida, a primeira aqui na Câmara de Vereadores, então, e falo isso, não, olha, não quero carregar mais uma bandeira, não, é quem eu sou, mas num espaço que representa a cara do povo, é a casa do povo, que não tem essa leitura diversa da realidade, que ainda se constrói em torno de Deus, pátria, família, família tradicional, que é o detalhe de tudo, que vai segmentando e vai nos colocando diante disso, que de fato está sendo rechaçado. Oi? Perdi aqui, não sei se tá rodando aí, será? Está falhando um pouquinho? Falhou um pouquinho. Não, agora voltou. Voltou. Voltou? Uhum. Pronto, eu não sei Voltou, onde eu voltou. parei, mas te devolvo a palavra e sigo. Não, assim, vereadora, companheira vereadora, algumas coisas que chamam a atenção na tua própria trajetória, né? Essa mudança de perfil na universidade, ainda que não tão radical quanto parece, né? Mudou a forma de como parte da sociedade vê a universidade, né? Eu jamais imaginei, eu fiz parte do movimento estudantil lá em 98, né? E, e assim, a universidade era tido como um espaço de excelência, ninguém duvidava da universidade. As classes médias se gabavam de estar na universidade. E hoje eles ficam dizendo que a universidade. Aí os pobres começaram a entrar, e aí a universidade começou a ser ridicularizada, menosprezada, né? Tem a ver com essa chegada, nossa, digamos assim, do povo mais humilde na universidade, esse desprezo, e aí linka já com o negacionismo. Claro, de fato, para mim isso está imbricado. Veja, a gente está sofrendo agora e vai sofrer ainda mais com o retrocesso no investimento que não foi que foi cortado agora, né, os 20 anos, quando o Temer chega já alinhado essa política aí, as pessoas falam é o bolsonarismo, não, já vem de muito antes, que vem agora só vem ali chancelado com uma face perversa que não tem medo de dizer quem é e não tem medo de meter o dedo na ferida, assim, mas de muito antes a gente já estava construindo esse movimento. Quando ali delimitam por 20 anos o investimento na educação e na saúde, a gente já sabe qual é a prioridade que tem. Porque o povo, trabalhador, está ali construindo no dia a dia essas pontes para um futuro, pensando em pautar a educação como uma das formas de romper isso, eu digo, sabe, dessa ascensão para os filhos, não vai conseguir fazer. Não consegue, não tem mais crédito estudantil, não tem mais aquele financiamento que existia, tu não consegue acessar uma universidade pública, né? Porque tem esses delimitadores, questionam as ações afirmativas e ainda não se dão conta que as ações afirmativas trazem junto com elas também as ações de cunho social, socioeconômico, né? Socioeconômico. É isso, não é só para quem é negro, mas para quem é baixa renda, para quem não consegue ter a grana suficiente. Só que daí colocam tudo isso nesse mesmo bojo, Alisson, e para mim isso é a face mais perversa da manutenção da pobreza, meu. Porque é isso. Para que tu vai produzir crítica nesse povo todo? Para que tu vai botar conhecimento nessa massa toda? Para depois ter que questionar? Para saírem pensadores e dizendo, Para olha, depois de questionar o hino, né? exato, questionar o hino, Questionar tudo, né? para questionar o hino, para questionar a invisibilidade da representação real nos espaços de poder, para questionar o porquê que as leis não são efetivas, para questionar o porquê que se distorce tanto o conhecimento que é aplicado em determinadas áreas institucionalizadas, sabe? Para que vão querer gente assim? Então, quando a gente, e acho que isso é fundamental até de trazer aqui para ti, porque quando um de nós acessa a universidade, todos nós ganhamos.
em ganho de qualidade, mas principalmente daquele trabalho que depois de formado vai ser executado. Porque tem muita dessa devolutiva para esses espaços, tem muito. E não dá para a gente colocar isso no bojo da meritocracia, porque isso não existe. Esta é a pior das falácias que colocam diante de nós. Olhar para isso, olhar para essa realidade é ver que, sim, educação é fundamental. Fundamental. Mas que, infelizmente, essa precarização do ensino, e aí a gente está falando do ensino superior, mas a gente tem que voltar um pouquinho. Enquanto a gente fala de cotas, eu quero te trazer aqui a evasão escolar, nesse período mesmo da pandemia. A gente não precisa nem ir muito lá atrás. Agora, atenta, aqui no município não é muito difícil da gente estar andando aqui pelas simoleiras, aqui pelas esquinas, crianças e adolescentes vendendo bala, vendendo chocolate, vendendo pano de prato. Então, teve essa volta do trabalho infantil. E essa volta do trabalho infantil, tu pode ter certeza que tem a ver com a pandemia. Por quê? Porque a ausência das escolas, de um projeto, não é nem das escolas, porque senão a gente ainda acaba apontando para os professores, e isso não tem nada a ver com a comunidade escolar. Isso tem a ver com a forma como foi feita a gestão nesse processo. A ausência dessas portas abertas, da comida, que por vezes é isso. Aqui tem uma gurizada que a escola era uma forma de alimentação. Quando isso fica faltando, meu amigo, vai ter que se suprir de alguma maneira, vai para a rua, vai trabalhar. Já não volta mais para a escola. Já não volta mais da mesma forma. E tem outra coisa. Esse mesmo presidente que vetou o pacote da internet, que possibilitava, aponta e diz que as pessoas estão nessa condição porque querem. Vetou aquele pacote do 3, acho que era o 4G para as escolas, agora não me lembro se era 4 ou 5G, acho que é 4G para as escolas, para os alunos, porque, meu velho, aqui, Alisson, e eu te digo, nas comunidades por onde a gente circula, muitos são os relatos. Não conseguimos dar conta do ensino porque tinha um telefone celular. E esse telefone celular foi vendido, porque precisava botar ali, nem que fosse um arroz e um feijão na mesa. Olha que absurdo, como é que tu vai pensar que as pessoas não conseguem dar conta do mínimo? E a gente está falando de educação. Então, tem antes o que é a evasão escolar. E tem um recorte específico nessa evasão. Porto Alegre, principalmente, mas isso a nível do Brasil já tem estudos. O recorte específico dessa evasão são crianças e adolescentes negros. Então, isso já acentua a desigualdade, já acentua essa vulnerabilidade, e esse projeto, que nunca fez a leitura desses corpos como pertencentes a um espaço de conhecimento, de formação, entre outras coisas, e agora são condicionados novamente pela fome, pela urgência do dia, a voltar para esses lugares de busca rápida por algo, né, para subsidiar o dia, e não tem outra fonte de renda. E aí a gente entra onde? Bolsa Família retirada. Olha isso. E entra um projeto eleitoreiro. Agora, assim, ó, entra ali, ó, no vão de onde Só se até tira o Bolsa dezembro do ano que Família, vem. entra esse projeto eleitoreiro. É exatamente isso. Então, como que a gente faz, Adson, para os nossos entenderem isso? Como que a gente faz para o nosso povo que está sofrido entender isso? Como que a gente faz para esse povo que está desacreditado da política? E tem razão. Várias vezes eu chego em alguns lugares e daí, enfim, se eu estou fora daqui, eu não preciso estar vestida formalmente, porque aqui é uma prática do plenário, mas fora daqui é a vida real, vamos embora. Né? Então não está vestida de vereadora, como algumas pessoas dizem. E daí olha e fala assim, mas tu é vereadora? Só... Não quero falar com político. Porque vocês mentem, todo mundo mente. E às vezes eu paro assim e digo, tu tens razão de estar desacreditado. Tem razão. Porque é tanto escândalo, é tanto problema, que fica difícil de acreditar. Porque parece que quando eu chego aqui falando isso, eu estou te vendendo uma solução. Mas então eu quero fazer diferente, eu quero te apresentar o que já está sendo feito. A gente dá sempre entrega a prestação de contas, porque é isso, é o dinheiro do povo, eu preciso falar o que eu estou fazendo com esse dinheiro. Sabe? O que está sendo feito de projeto, por que esses projetos não estão passando também. Porque é isso, as pessoas acham que a nossa chegada aqui já soluciona 50% dos problemas. Não, aumenta em 50% o problema. Porque aí, quando a gente chega, que tem toda essa visibilidade, as pessoas, a base governista, que é a grande maioria esmagadora aqui dentro, o que faz assim com a gente? Ó, nos segura, porque não quer que a gente cresça ainda mais. Essa projeção midiática e tudo mais que está no entorno da gente. Mas voltando ali ao descrédito da política, as pessoas têm razão, cara. Tem razão.
Um trabalhador hoje em dia que trabalha para ganhar um salário mínimo, que paga um aluguel de R$ 500, que vai comprar uma cesta básica que está 700, já acabou. Está faltando, cara. Está faltando. Alguma coisa vai faltar. Como Não faz tem para dar dinheiro para conta água do e para luz. básico? Do básico. A gente nem falou ainda aí do gás, não falou da luz, não falou de nada. É o básico. As pessoas estão trabalhando para comer, quando consegue. E dependendo do tamanho da família, e é isso, é a indignidade humana. Quando tu só consegue comprar o básico, que é um arroz, feijão, uma farinha para polenta, não tem direito à escolha. Carne virou artigo de luxo no prato das pessoas. E daí a gente vê aí, Brasil afora, imagens terríveis de gente chafurdando lixo para poder comer. Novamente, voltamos ao mapa da fome e da miséria. As pessoas se alimentando de osso. Olha que absurdo que nós chegamos. E ainda o pior para mim, Alisson, que é o questionamento raso, que é, mas isso agora vem me dizer que no tempo do PT não tinha. Isso é culpa de vocês. Aqui em Porto Alegre eles gostam muito de falar assim, mas 16 anos que o PT ficou aqui. Ficou 16 e já saiu a mais de 10. Vamos orientar aqui o que está acontecendo, sabe? Essa justificativa que polariza. Por que te trago esse exemplo? Porque a politização do nosso povo precisa ser feita. As pessoas precisam entender. A política tem que ser algo mais próximo, tem que ser algo que faça sentido, tem que bater no dia a dia, tem que entender que quando vai comprar um gás de cozinha e o gás de cozinha está aí, ó, 110, 120, R$ 130, como tem em alguns espaços aqui, que chega a estar esse valor, isso é uma escolha política, isso é parte do projeto político desta gente que está aí. Agora, na gestão do nosso país. Isso é um projeto político. E como é que a gente rompe isso? Como é que a gente cria esse sentido? Como é que a gente faz as pessoas entenderem e se organizar para não permitir que isso permaneça no próximo período eleitoral, mas principalmente para que isso, porque o impacto disso ainda vai longe, né, meu amigo? Sabe muito bem. A gente pode até e vai retirar no próximo ano essa gente daí, mas o impacto disso é desastroso e é gigantesco. Como que a gente organiza? Como que a gente leva de volta essa credibilidade para a política? Para que se compreendam sujeitos atuantes e venham junto com a gente, mas principalmente para que compreendam que a solução fácil que estes que produzem, promovem o caos, eu sempre digo, eles promovem o caos, votam contra tudo, retiram emprego, fecham posto de saúde, assim, ó, atacam o funcionalismo público, fazem horrores, precarizam, privatizam, fazem tudo. Aí, quando chega o ano eleitoral, vão lá vender a solução. Olha, nós temos a solução. Eu disse, não, tu não tem a solução. Tu promoveu o caos. A gente tem que estar muito atento a isso. Enfim, te devolvo a palavra, porque senão não paro de falar, né? Não, mas eu estou Enlouqueci. gostando de te ouvir, hein? Te devolvo a Tá muito palavra. bom te ouvir, hein? Assim, eu concordo com tudo que tu falou. Eu acho que o ano que vem, e desde agora, a gente tem que fazer uma conversa bem mais politizada, no sentido do que é importante no país. Eu, por exemplo, acho que o debate sobre o que é a Petrobras tem que estar no centro do debate do ano que vem. O projeto do que é o SUS tem que estar no centro do debate do ano que vem. Porque eu acho que a gente também desaprendeu. Eu concordo contigo com o desgaste da política, mas o desgaste da política também não foi feito por nós, né? Teve uma lava-jato, pessoas pregando isso, né, para destruir com o tecido político do país, né? Não só aqui, em vários países, né? E a gente precisa recompor isso, né, de forma séria. Eu acho que começou falando sobre a verdade. Eu acho que é muito importante a gente recolocar a verdade como um valor, né? Eu canso de ver pessoas que eu desmascaro, inclusive um é deputado, todo dia, e ele simplesmente, mas não sei quem também mente, mas não sei. Não, a gente não pode mentir, a gente tem que trabalhar com a verdade, a gente tem que trabalhar com números reais, né? Essa situação que fala de Porto Alegre, eu nem preciso de números. Eu fui lá visitar o Juliano esses dias, né, lá na casa dele da Carol, mandar um abraço, aproveitar e mandar um abraço. E as sinaleiras, eu que não sou de lá, né, e de Porto Alegre, vai uma vez por ano, quando vai, eu fiquei, assim, apavorado, né, porque me parecia que já é uma competição por aquele ponto, né, para poder trabalhar, para poder vender ali alguma coisa, É para isso. poder, né? Então, é uma situação que as pessoas são levadas a isso, né? Ele falou da escola, eu fiquei apavorado por durante as minhas lives aí toda quinta-feira, que é o espaço que a gente tem, né? Eu sou advogado, então
No dia eu tenho que estar lá, sobrevivendo, né? Lutando para trabalhar e tal. De noite, quando eu posso, eu faço a minha atividade política. Aí a gente falava, mas qual a proposta durante 1 ano e meio de pandemia do governo federal para as escolas? Né? Desde a merenda, uma plataforma de educação, a como levar o ensino. E aí, as pessoas falando mal dos professores e das professoras, que estavam, na verdade, com jornada dupla, né? Uhum. E o país não se prepara para este momento. Então, só podia colher o caos, né? Porque quando fala, vem teto de gasto, que é tira o direito dos pobres, vem uma pandemia e não há uma preocupação com a educação, para onde vão essas pessoas? As pessoas continuam existindo, só que elas vão sofrer mais, né? E há um avanço dessas ideias, ou pelo menos elas saíram do armário. Essas ideias neonazistas aí, elas sempre estiveram aí, né? Elas estiveram junto com a ditadura militar, elas sempre buscaram desculpas as mais diversas para não ter política pública, né? Mas elas ficaram no armário, vamos dizer assim, elas ficaram contidas, ou mais contidas, de 88 a 2016, mas agora elas afloraram, não tem vergonha de dizer que são contra a política pública. Que é quase a mesma coisa no Brasil do que dizer que são contra os negros e negras, porque a maioria dos mais pobres no Brasil são negros e negras. Né? Então é uma situação muito tensa no país. Eu acho que a gente vai vencer as eleições do ano que vem, mas não é questão só de vencer, como vai vencer. Né? Nós temos que derrotar para que as pessoas nunca mais tenham coragem de entrar na Câmara de Vereadores da capital de todos os gaúchos, né, com bandeira nazista, que eu acho que foi o episódio mais triste da nossa história recente. E tu estava lá, até gostaria que tu contasse como é que é isso, porque, embora a gente saiba que existiu nazista desde muito tempo, mas eles não tinham essa coragem, né? Coragem ou essa não é coragem isso, essa desfaçatez, essa covardia de estar lá com a bandeira nazista num espaço público que teoricamente é democrático, pelo menos sob a lógica liberal democrática. Não, isso é o que o bolsonarismo fez, o desserviço que esse governo, na verdade é isso, não é o bolsonarismo, esse governo fez, de legitimar esse comportamento de ódio, de legitimar isso. Alisson, tô falando e eu vou me dando conta, assim, dos absurdos, né? Quando a gente vê que o governo, ele fomenta a compra de armas, ele facilita para as empresas que fabricam, para aqueles que querem comprar armas e quer taxar livro, a gente já começa a entender qual é a forma que está operando. Para mim, isso aí já fica objetivo. Aqui na Câmara, e principalmente por ser a capital do Estado, é o reflexo de tudo isso, de tudo. Aqui tem um pouco de tudo. Tem do negacionista, aquele que é bélico, extremamente bélico, ao neoliberalista da grana alheia, aquele que não acredita e ainda debate, discute, não acredita na ciência, mas debate, traz elementos que são, que são falsos, sabe? Que não cabem, mas traz e sustenta. A gente sabe que não existe, mas está ali debatendo. Tem um pouco de tudo, sabe? Esse é um reflexo da sociedade. Essa Câmara reflete exatamente todo esse movimento que está fora, nem todo, mas com um requinte de crueldade. Porque é isso que tu fala, desse povo que perdeu medo de falar, que perdeu medo de se posicionar e que aponta para a gente e fala assim, ó, o problema é teu, a gente não acredita nisso. Aliás, vocês nem deveriam estar aqui. São essas as pessoas que não gostam do povo, de fato não gostam, e se utilizam desses espaços para criar ainda esse abismo maior da desigualdade, para que as pessoas elas sejam somente isso, parte desta engrenagem, mas que nunca possam ascender. E não querem que o povo cresça. Não vão investir na educação de qualidade aqui no município. Aqui um bom exemplo já posso te dar. Tem uma reforma da grade curricular aqui em curso e que vai se dar, porque de fato não dialoga com a realidade, mas tem a maioria, então passa. Tem uma reforma da grade curricular que fala do aumento do ensino religioso, retirada de filosofia, retirada de língua estrangeira, e aumento de português e matemática, é isso. Então, quer dizer, que tem que falar bem, somar, subtrair,
que é praticamente o que vai te dar espaço com caixa de supermercado. Não estou fazendo juízo de valor, entenda. Isso não é demérito algum. Bem pelo contrário. Chefes de família sustentam suas famílias com este posto de trabalho. O que eu quero dizer é que se precariza para colocar-se esta como única possibilidade. E aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Quando tu delimita esse espaço. Então, Limita o essa espaço, Câmara não vai mais que até ali, né? não Vai até vai, ali. não é aqui, é aqui. É isso que tu pode, e aqui tá bom demais. Sabe? Então, isso é um Não pode ser absurdo. uma sanitarista bem formada que pensa e que debate, Não né? pode, Não não pode ser um pode. historiador Não. que pensa e que debate. Mas historiador ainda, que vai conhecer contexto histórico, que vai trazer elementos de um silenciamento, de um apagamento da história que está dado. Não, obviamente não, a gente não quer isso. Tanto que a filosofia foi a primeira coisa atacada. Retira, reduz geografia, reduz história, reduz, sabe? Cara, é isso. É isso que estão colocando o povo. E o pior, fechando postos de trabalho, no momento do desemprego gritante, o prefeito sancionou aí a retirada dos cobradores. Eu não sei se vocês viram, foi essa semana, Eu ontem, vi. ontem. Isso é uma coisa absurda, num período onde a gente está sofrendo com o desemprego, onde a gente está vendo um aumento gritante das pessoas aí, ó, na busca por um espaço, mesmo que seja informal, para poder dar conta assim, ó, do básico da comida na mesa mesmo. Não tem luxo, é o básico, as pessoas estão lutando pelo básico. Aí o cara vai lá e sanciona a lei. Eu te digo, que prioridades são essas? A Câmara aqui, quando tu fala desses ataques que a gente sofreu, até me desculpe que eu passei, já fui indo adiante, mas vou retomar isso que tu pergunta. Foi um episódio horrível, as pessoas gritarem, e foi muito simbólico, porque estavam as 3 vereadoras negras ali, com exceção, estava eu, a Laura e a Bruna, e elas foram para cima da gente. Tinham outros vereadores ali, homens e não negros. Então, isso ficou muito evidente para a gente, o que incomoda, sabe? Falar que são empregadas, falar que não vai sair porque a gente está pedindo, não vão sair porque vocês estão pedindo. Só saíram quando as outras 2 vereadoras, que, enfim, estavam organizando essa barbárie, essa balbúrdia, isso sim é uma balbúrdia, quando elas solicitaram que saísse. Então, deslegitima 3 vereadoras que entram aqui por voto, que entram aqui por escolha popular, que entram aqui faltando coisas, inclusive, muito onde eles não alcançam, que é para essa população. E ali estava um pessoal que é aquela galera, sabe? A galera que tem uma certa estrutura mais confortável, que permite falar esse monte de besteira, sair aí propagando fake news, porque não precisa estar com a CLT. A galera que consegue vir aqui, velho, no dia de sessão, para vir aqui encher o nosso saco, apontar na nossa cara e dizer que a gente tem que sair, que a gente não é legítimo, que a gente tem que ser empregada. Minha mãe foi empregada doméstica a vida toda. Isso para mim não é um problema. Não tem ruim, sabe? Tem muitas outras Mas aí que o se contexto ali sustentam. era de buscar humilhar, não era o fato O de problema ser o empregado contexto é isso. público ou de ter uma Não, representação. Aliás, pelo contrário, despreza a não. representação e tenta humilhar colocando como um, É isso, mas é isso que eles né? fazem. É É, isso que eles é fazem, sabe? diferente. É esse o pessoal que descredibiliza a política porque coloca num nível tão raso e só Claro sabe que fazer isso, só sabe ter esse rompante de ódio, velho. Não constrói nada, não constrói diálogo, não constrói debate, não constrói ponte nenhuma para que a gente possa estar ali, ó, minimamente dialogando. Para mim, o processo democrático, ele implica em ouvir todas as posições, não tem problema algum. Este é o real processo democrático de direito. Dessa estrutura de sociedade que eu penso que é aquela que vai, de fato, ter um avanço real para a sociedade. Mas não pode ser dessa maneira. Não pode ser com violência, não pode ser pautando ódio, não pode ser apontando, gritando, xingando, até porque isso é crime. Levantar uma suástica dentro da Câmara de Vereadores, isso é crime. Racismo é crime, sabe? Tu tá ali potencializando, e isso ficou mais ainda impactante para a gente, porque tinham vereadores que estavam fomentando isso. Tinham outros vereadores que estavam fomentando isso. Isso me deixa
apavorada por dois motivos. Primeiro, por ser um representante do povo que está fazendo isso, mas, enfim, representa aquela parcela. E segundo, porque demonstra bem como eles fazem a leitura da gente aqui dentro. Então, E fica da muito própria fácil instituição, né? da própria Da própria. instituição descredibilizada. Exato, tens razão. Então, velho, é tanto absurdo que se soma a um momento que é muito ruim de retrocesso da política pública, da restrição de acesso às políticas, né, com coisas básicas. Aqui a gente fala do CRAS, por exemplo. As pessoas não conseguem fazer um cadastro único que dá acesso a pequenos benefícios que pode dar uma minimizada nessa desgraceira toda. Não conseguem. E a gente está ali pautando isso. Você O passa a processo palavra. é que o processo político, né, ele leva a determinadas ações. Então, quando havia uma preocupação com as pessoas, e isso era pauta do país, ainda que com dificuldades, ainda que com as nossas limitações, mas jamais um prefeito, por exemplo, ia deixar de produzir algumas políticas, porque essa era a lógica. Agora não, agora a lógica é desprezar os mais pobres, humilhá-los, persegui-los, se possível, né? Então mudou. E eu quero te fazer uma pergunta também, que o diabo é diabo porque é velho, né? Então, eu sou mais velho, e eu estive vereador lá em 2001 a 2004. Qual era a Câmara de Vereadores quando eu cheguei? Eu cheguei com 21 anos, Câmara de Vereadores. Soledade é um mini Rio Grande do Sul, tá? Ó, nós temos vereadora negra aqui, estamos a nossa bancada negra, tá nos ouvindo, Andréa Carvalho, tá? Que linda! Tá ali nos prestigiando. Um abraço, André. Aí temos o vereador, não são dois vereadores, ela é suplente, ela está assumindo agora, e o Lúcio é nosso vereador, tá? E qual era, mas na época eu fui o primeiro vereador, eu e um outro companheiro, os primeiros vereadores do PT na cidade, tá? O que a Câmara de Vereadores fazia? Fazia eventos, homenagens, né? Moções de parabéns, nomes de ruas com nome de pessoas tradicionais, algumas até merecidas, outras nem tanto, não é o caso, mas era essa a tônica. Quando a gente chega e começa a cobrar política pública, eles não entendem o que a gente está falando. Mas ainda assim, havia um certo respeito à instituição. E eu vou dar um exemplo que daí não é meu, não sei se chegou a ver um tempo atrás, que o deputado Marcon, quando era deputado estadual ainda, ele foi preso numa ocupação. E o Jair Soares, que era da velha Arena, era deputado junto e saiu em defesa do Marcon. Tipo assim, não pode prender um deputado desse jeito aí. Né? Então, essa direita que está agora não teria esse pudor, né? Trataria eu muito pior se fosse hoje, né? Porque eles me ouviam, me entendiam, né? Debatiam comigo, mas não chegavam a isso de levar uma suástica ou nada parecido, nem bem longe disso, né? Mas essa direita que está agora, ela não tem nenhum respeito pela instituição, pela democracia, ainda que formal, liberal, burguesa, né? Nada disso. O tempo é mais duro esse que tu é vereadora. Sabe que isso é o pior, né? A gente vê, tu está falando de que tu chega tão jovem, com tanta vontade, querendo fazer tanta transformação, e é isso, assim, querendo garantir política pública, falando de justiça social, olhando para a realidade, né, cara? E a gente, enfim, não é muito Câmara de difícil, né? vereadores não estavam acostumadas a isso. No máximo uma indicação, assim. Eles diziam, sabe o que eles diziam? Que eu falava mal da cidade quando eu apontava que existia pobreza. Que isso? Não Claro. pode falar mal da cidade, vereador. Não, mas eu não estou falando mal. Existem pessoas pobres. Soledade não é uma cidade que todo mundo tem a pedra preciosa na frente de casa e é uma maravilha. Não é isso. Pelo contrário, muitos trabalhadores adquirem silicose por trabalhar em situação difícil e tal. As pessoas, nós temos, para te ter uma ideia, nós temos mais de 2.000 famílias no Bolsa Família, né? Então, é uma Nossa. cidade que não é uma cidade próspera economicamente, uma cidade com problemas históricos, não é culpar um ou outro, é uma cidade com sérios problemas. Mas isso não podia ser falado. Isso era Não, uma porque afronta, né? não, na verdade, a desigualdade surge a partir do momento que tu fala que ela existe. Antes ela não existe, né? Antes ela não São existe. quantos mil habitantes aí, Edson? São 31 mil habitantes. Não é tão pequeno, não. Não é tão É uma pequeno, não. cidade já de médio porte, que é,
A gente chama de princesa do Botucaraí, né? A capital regional. Claro. Eu ia começar brincando contigo, né? Dizendo que deve ser difícil para te compreender o nosso papel geopolítico aqui, né? Porque é de uma cidade. Mas, Mas, enfim. sabe, eu sou natural de Júlio de Castilhos. Tu és de Castilhos. Então tranquilo. O sotaque, se tu parar e prestar bem atenção, tu vai ver que tem um sotaque aí. Eu vim muito pequena para cá, mas ainda assim, vim definitivo para cá, tinha uns 10 anos, 12 anos. Boa, legal. Mas o sotaque permanece, assim. Então, tenho família, tenho povo que ainda, amigos, que continuam esse espaço. Por isso que eu te perguntei quantos mil habitantes, que dá para ter uma ideia, assim. Passei ali Essas esse dia perto. pautas, essas pautas progressistas, esse desejo de justiça social que tu vem aí demonstrando, isso não é bem quisto, porque é como se tu estivesse evidenciando. Mas, em contrapartida, essa manutenção da pobreza, ela se dá porque isso nunca é debatido. Pensa, está falando aí de 30 e tantos mil habitantes e 2 mil Bolsa Família ali. Ó. Poxa, Bolsa é Família muita no gente. interior. Eu tinha No 300 interior, famílias é muita recebendo no gente. interior, É muita né? gente. E tu vê que daí não tem um investimento, o mercado de trabalho ele vai absorver sempre para aquele mesmo núcleo, né? Os postos de trabalho não são muitos, então aquelas pessoas iniciam, e é muito comum, e eu vejo isso até por conta da cidade onde eu nasci. Começa a trabalhar no mercado, tu vai terminar a vida no mercado. Tu começa a trabalhar, né, no posto de gasolina, tu vai terminar a vida ali. Parece que é dessa forma. Então, é isso que a gente vem questionando. Quando a gente fala do acesso à política pública, as pessoas elas podem até não querer, mas elas têm que ter a possibilidade da escolha. Não pode ser a única forma de viver. É isso, porque senão parece que a gente quer que todo mundo faça todas as coisas. Não é, mas a gente quer que tenha essa possibilidade. Precisa ter essa relação direta com aquilo que é disponível para todos, mas só que isso é muito progressista. Aí tu já está querendo muito, cara. Daí tu já vem falando sobre desigualdade, aí tu vai trazer um recorte de gênero, aí tu vai falar que o racismo existe, opera, porque a participação dos negros no espaço poder não é tamanho, não é É proporcional ao proporcional. tamanho das pessoas ali, da população ali naquele espaço. Daí tu já vai falar que as mulheres ainda são menos valorizadas, aí tu vai trazer um monte de coisa. Poxa, para quê? Sabe? Para Vai levantar problematizar, estava tudo em paz, né? e daí vai fazer o que depois com isso? Quando todo mundo começar a se dar conta, como é que vai segurar? Quem é que segura isso? Né? É, Como é que essa pauta conservadora ela vai se dar com sucesso? A partir do momento que as pessoas entenderem que isso foi condicionado, isso é estratégico para manter as pessoas ali. Então, cara, ela, é parte de um projeto, e esse projeto está em curso há muito tempo. Agora ele se personifica com esta face feia, que é a do Bolsonaro, diante da gente, porque ele é um cara sem escrúpulos, com pouco raciocínio, muito raso de debate, extremamente limitado naquilo que repassa, tanto que nenhum debate para presidente o cara conseguiu sustentar, sabe? Então ele é muito limitado. E vou fazer essa crítica mesmo abertamente, porque acho que precisa um cara que não consegue ler um teleprompter. Tu pode entregar o texto pronto para ele, ele gagueja, o cara não consegue, sabe? É o mínimo, é o básico. A gente logo vê que ele está sendo parte deste projeto. Ele está ali para colocar na ordem do dia as pautas que outros não tiveram coragem de botar aqui a cara. Então, ele está fazendo esse papel, ele está cumprindo muito bem um eu também acho congresso que isso. atende essa expectativa dele. Quando a gente vê tudo isso, e as pessoas que já estão aí descredibilizadas com a política, que já não acreditam, que olham para a gente e acreditam nessas fake news aí, tipo, comunista, que vai usar o mesmo banheiro do homem e da mulher, os comunistas que comem criancinha, que querem ideologia de gênero, que é para todo mundo começar a fazer sexo desde cedo, quando falta saúde sexual e reprodutiva, sabe? Uma alienação, velho, total, assim, que é estratégica. Que é estratégica. Que é, assim, é tão difícil de alcançar e daí se torna mais difícil ainda para a gente desconstruir. Porque é tanto absurdo junto que tu custa acreditar que as pessoas levam a sério um troço desse. Me É que o desculpe, mas absurdo. eu até vou dar um exemplo da tal da mamadeira de piroca. Foi um dos piores absurdos que eu ouvi nos últimos tempos. Sabe? Então vem tudo isso, Alisson, atrelado a um movimento
muito grande dessa construção das igrejas nesses territórios, onde a política pública não conseguiu entrar. E essa onda do conservadorismo, ela vai chancelando de uma forma muito difícil para nós. Eu não sei como é que a gente vai não, eu sei como é que a gente vai fazer, mas eu não sei quanto tempo a gente vai demorar. Próximo ano é derradeiro, fundamental, Sim. é fundamental. Mas é isso, sabe? Tu vai trabalhar nessa perspectiva de trazer à tona determinadas pautas, meu velho, nós vamos ter um desafio gigantesco. Aí, vou até emendar numa outra coisa, que a sanitarista já lembrou disso. A gente não trabalha saúde sexual e reprodutiva nas escolas, educação sexual, cara. A gente não trabalha. E como é que esses fundamentalistas conservadores da Araque, o que eles justificam? Ah, é para ter relações sexuais desde cedo. Não é, cara. É para saber o que é consentimento, para conhecer o teu corpo, é para saber o limite, é para evitar esse número gigantesco de pedofilia que tem aí, de abuso. É para evitar isso. É para ter minimamente a compreensão do que é uma relação sexual e não ter gravidez na adolescência. Porque é isso que acontece. As meninas engravidam muito cedo e os meninos não assumem. E são os mesmos que fazem isso, que são contra o aborto, mas daí não assumem as crianças. Sabe, é uma coisa louca. Louca não, porque loucura tem cura e é doença. É uma coisa insana, é um absurdo, sabe? É de uma estupidez gigantesca com a população. Porque daí tu priva parte dessa população de ter acesso à informação, essa informação que ia produzir qualidade de vida para eles. E a gente vai fazendo com que ciclos de violência, da manutenção da pobreza, desse status quo que não dialoga com a realidade, que não vai avançar, não vai, não vai, porque isso, de novo eu digo, é parte do projeto e é estratégico, se mantenha ali naquele lugar. Então, quando a gente luta tanto para colocar essas pautas que são fundamentais, né, em determinada parcela da população, é o que difere aquele lugar de um mínimo, de novo digo, de qualidade de vida, é o estado de bem-estar social que a gente fala tanto na saúde, é o mínimo. E se isso não é levado como prioridade por um governo, isso não é prioridade para um município, para um estado, para um governo federal, a gente entende o que eles querem, sabe? Isso fica evidente. Então, nosso papel em meio a tudo isso, eu acho que é colocar na população, assim, introjetar, entendam o que é isso, entendam qual é esse projeto, entendam como é que isso se dá. E a gente entendendo já é um bom passo para começar a romper. Nós vamos ter que fazer isso, tem que botar muita energia, mas bota força mesmo. Tá Não, complicado e vai não, piorar. não vai ser fácil, não vai ser Não fácil. vai? Vamos dar uma boa noite para o pessoal que está nos acompanhando aqui. A vereadora Andréia de Carvalho Pedroso, vereadora da nossa bancada negra. Aqui tudo que tem no Rio Grande, aqui tem. Aqui tem. A É professora isso. Rosane Quevedo, a Ana Júlia, sempre companheira Julinha, a Suzana Almeida Porto, o Juliano de Sá, nosso presidente do Conselho, nosso amigo em comum, ele e a Carol. Sempre que tem um celular ouvindo, tem duas pessoas pelo menos ouvindo, né? Estão lá na casa, né? Tá um só ligado, mas tem vários lá ouvindo nós. A gente agradece muito, como diz um radialista aqui de Soledade, o carinho da audiência. O Christian Sangali, o Jorge Augusto Pedroso Teixeira, o Rodrigo Moraes do Portal Soledade News. Nós estamos pelo Portal Soledade News, estamos pelo Informativo Regional, estamos pela minha página, estamos pela tua página replicada e estamos pelo meu perfil no Facebook também. O Jair Trautmann, o Evandro Stariotti, a Mara Gomes, o David Adeja, o Caio Timan, o Wagner Pacheco, o Lúcio Dias, nosso vereador, está licenciado agora. Tem vereador que fica doente para tirar a licença, né? Ele tirou licença de interesse, sem remuneração. Tá? O Ronaldo Moraes, a Marlene Moraes Esforçato, o Juliano está dizendo que me representam. Obrigado, Juliano. É um compromisso, hein? O Juliano é uma das pessoas mais compromisso social que eu conheço. A Rosa Giovannoni fez até um comentário aqui, mas essa política de reforma da educação vai mexer na matriz curricular, segue também na rede estadual política mercantilista do leite. Verdade. A Joana Ferronato Fagundes, ciências também foi reduzido. O Jair Trautmann. Enfim, depois a gente pode até selecionar alguns. A gente está aqui do meu lado, a minha companheira está se formando pelo ProUni, odontologia, é também uma conquista, né?
Então, como abre espaços aí para que as pessoas que não teriam acesso, né, poder cursar uma universidade, isso muda a realidade, como tu falou, passa a ter uma participação também política, né? Que é É um fundamental, momento. né? Que é fundamental essa participação. É isso, a gente tem que ter essas possibilidades de romper isso, né? Não dá para a gente naturalizar, isso é uma violência muito grande. Pô, não dá para naturalizar. E cada vez que um avança, um de nós avança, sabe, com essa consciência crítica, avança todo mundo, avança a sociedade que precisa ter essa real representação, sabe? E não é Falando, a política, ela é fundamental, óbvio, mas tem muito mais, né, Alisson? A gente precisa olhar no que permeia, no que constrói, tem outras relações que são fundamentais. Mas a gente tem gente muito boa que não está na política, mas está atuando na educação, está atuando na saúde, cara. Não é? Então, em todas as áreas, a gente precisa ter essa consciência de classe, essa consciência crítica, essa consciência social, olhando o todo. Porque é assim que vai se dar. Eu não descanso porque eu acredito nisso. Eu acho que é assim, não descanso no sentido de não vamos parar a luta, vamos travar até onde precisar esse enfrentamento. Vai ser assim, não vejo outra forma. Mas, enfim, eu te interrompi, me desculpa. não, pô, a live é tua, né? Tu é a nossa convidada aqui, Imagina, a né? gente está junto, um prazer enorme, inclusive, estar aqui contigo, cara. Assim, eu ia te dizer o seguinte, sobre essa questão da representação política, tu deu uma pincelada aí, né? Ontem teve uma entrevista do Barroso que falou sobre a necessidade de garantia de vagas nos parlamentos para as mulheres. Nós avançamos com a questão das cotas para concorrer, mas não avançamos na participação efetiva no parlamento. Se não me engano, o número é 11% dos parlamentares no Brasil são mulheres. É muito pouco, né? Não se constrói uma democracia desse jeito. Nós fizemos muita coisa boa em 88 na Constituição e nós tivemos uma ideia ali de abrir a possibilidade de vários partidos, por exemplo, que nós vínhamos numa ditadura que não permitia partidos, que tinha o bipartidarismo, né? Mas hoje nós precisamos de uma reforma política, né? E das pessoas se sentirem representadas politicamente, né? O PT, um tempo atrás, construiu o orçamento participativo e tal, é uma pauta, é uma ferramenta importante. Não sei como é que tu faz aí com as tuas emendas, mas tu deve ter um processo de participação popular aí. Mas esses processos, na minha opinião, eles já não dão mais conta do tamanho do desafio de produzir, de construir essa representação política. Como é que tu vê isso? Porque a maioria da população não pode se ver lá no racista aquele que falou mal de vocês, que é o nome dele agora, o nome do alemão lá. Não tem como, porque tem que se ver mais em vocês. Né? E como é que isso não acontece? Tem mecanismos para isso não acontecer. Né? Tem que falar um pouco sobre isso. Tá? Como é que a gente melhora a representação política? E esse mecanismo que tu fala de como se vê nesse processo, isso vem da pós-abolição. Isso vem de todo um processo dessa colonização, que colonizou a cabeça das pessoas e é a pior desconstrução que a gente tem que fazer e é muito difícil. Porque e tu como historiador tu sabe muito bem disso, né? Esse pensamento colonizado e esse pós-abolição que não possibilita uma restituição básica, assim, ó, um subsídio que dê conta dessa tragédia que foi a escravização das pessoas aqui, e aí negros, indígenas, né? 300 anos, né? Ele cria um perfil, um estereótipo do poder. E esse perfil do estereótipo do poder vai, ao longo do tempo, se projetando na política. E é isso que se dá. Então, quando chega numa Câmara de Vereadores, o ano passado teve aqui em Porto Alegre um jornal o jornal matinal, que fez um artigo muito bacana. Assim, se tu não leu, procura, porque vale a pena. Do perfil da Câmara de Vereadores. Eram homens brancos, meia-idade, cis, heteronormativos, com um valor acumulado com mais de meio milhão, nananã, nananã, nananã. Assim, esse perfil. São esse perfil, cara. São esses caras. Aí, de uma hora para outra, a Câmara muda. Né? Ela tem um aumento de mulheres, né?
um aumento de negros e negras, um aumento de uma pauta progressista, com um olhar de comunidade, que vem fazendo o que tu estava fazendo há anos atrás aí, falando da desigualdade, da política pública, das mulheres, porque também tem isso. Não adianta ser mulher e não dialogar com a pauta das mulheres. Né? Tem um pessoal que grita que eu sou uma mulher conservadora. Ah, beleza. E como é que a gente faz essa relação? Então, não, teve um aumento de mulheres, mas não vai votar. Não vai votar Não, em projeto, sabe? e aí poderia até ser, vamos dizer assim, de direita, né? Tá, mas daí É, vamos para aquele início da nossa conversa. Qual a, qual a política, então, para as mulheres? Apresenta um projeto de saúde reprodutiva, defende-o para que chegue nas pessoas que mais claro, precisam, claro, né? claro. Porque senão, não, nós temos, a nossa aqui é prefeita, né? É uma mulher, né? E era vice-prefeita antes. Então já está no poder, somando tudo, há 9 anos. Não tem uma política pública para as mulheres. Uma. Uhum. Ah, mas eu sou mulher. Tá, Nenhuma, mas e aí? né? E o aumento da violência na pandemia, e o Nada. feminicídio, sabe? Tá, e aí, como é que faz? E o acesso ao Silencinho. mercado de trabalho, e a formação, as capacitações, o empreendedorismo, fomento para a mulher, sabe? Porra, não adianta, cara. Não adianta, então não basta ser mulher, é isso que eu te digo. Aqui a Câmara tem exaltado muito, olha, nós temos 11 mulheres. Ah, tem 11, mas dessas 11 a gente pega 4, 5 às vezes 6. Estão ali, ó, alinhadinha no projeto, sabe? Somos nós quatro da esquerda e uma outra que, dependendo da pauta, se soma a nós. Então, como é que faz isso para a realidade? E aqui não tá muito diferente daí, não. Mas a gente não tem. Primeiro de tudo, acho que é melhor ainda. O atual prefeito, na época de campanha, ele não apresentou uma proposta de políticas para as mulheres. Ele não apresentou nada. Aliás, quando tu coloca o projeto dele e põe na busca mulheres, não aparece nada. Política para mulheres, é Nada. isso, sabe? Sério. Uma linha ou Sério. duas, assim, inclusa com alguma coisa. Cara, como é que a gente vai olhar para a capital do estado do Rio Grande do Sul, que é uma referência, a gente sabe que é uma referência, aqui é o centro, que acaba refletindo em E todos ali os é para outros tudo. lugares, e não tem uma política para as mulheres, não tem uma proposta, não tem um projeto. Pronto, ele entra, continua a mesma coisa, talvez ainda pior, porque daí tem um tensionamento nosso. Aqui eu sou procuradora adjunta da mulher, aqui na Câmara de Vereadores, a gente leva algumas proposições, se une à delegacia das mulheres, e a delegada Geis, que é uma parcerona, sempre vem, organiza, a gente organiza as pautas e leva, apresenta dados, demonstra um problema, está evidenciando uma necessidade, sabe, falando da violência, mas é que a violência, até ela chegar, e acho que isso também, se tu me permite falar, porque é Uhum. isso, assim, a gente não fala só da violência física, a gente fala da psicológica, a gente fala da patrimonial, a gente fala de uma série de violências. Às vezes, quando a gente fala da violência, as pessoas acham, ah, porque bateu, a mulher apanhou. Não, não é só isso. Às vezes a mulher não está trabalhando, cara, não tem uma renda para sair daquela relação, é uma forma de violência. E o cara está ali condicionando ela a ficar naquele lugar, sabe que ela não tem para onde ir, sabe que ela não Pai e a tem como mãe, se manter. pai e a mãe Sabe? não querem que volte, né? É Ou não isso, pode, né? exato. Então, dessas violências todas, não se tem um projeto. E como é que a gente vai ter acesso a uma outra realidade, né? E isso também, voltando aí, até vou pegar esse mesmo gancho já para aproveitar e falar isso, antes, porque aqui é um espaço amplo e que vai alcançar bastante gente, assim, nós mulheres, há bem pouco tempo atrás, não votávamos, nós não tínhamos direito à escolha. É muito recente, é muito recente. Hoje em dia, além da gente votar, a gente se candidata, a gente se elege. Ainda com grandes dificuldades, porque tem muitas candidaturas que são utilizadas só para ter o recurso para colocar em outras coisas aí. Mas então é muito recente. E isso, minhas amigas, principalmente vocês que estão nos ouvindo, isso é fruto da luta feminista. A gente precisa entender que este é um fruto da luta feminista. E também, o que acontece? Colocam o feminismo numa distância gigantesca para que as mulheres. Parece que é feminista, e acho isso um absurdo também. Esse conservadorismo extremo, essa direita extrema fala, não, mas essas feministas peludas,
e de tão feministas que são, viram lésbicas, tomara, sabe? Mas cada um faz o que quer. Poxa, gente, não é isso. O feminismo é a busca por direito. E hoje é um dia importante, Alisson. Falando contigo, vou me lembrando das coisas. Tem que me cortar, porque senão eu não paro. Vai indo, tá bom, Júlio. Hoje é um Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher. Hoje é um marco. Esse dia é um marco. Hoje teve um movimento aqui em frente, a Assembleia Legislativa, das organizações de mulheres, das organizações da sociedade civil e da mulherada, que se soma a coletivos e a partidos e a tudo, e das mulheres como um todo, foram lá para deflagrar essa situação, que é uma situação muito difícil ainda hoje, mesmo depois desse período mais duro da pandemia, mas é muito difícil para as mulheres. Para falar que para ter uma ideia, olha, 1 a cada 4 vítimas da violência no período da pandemia não conseguia romper esse ciclo. Né? Isso é um absurdo. Né? É uma coisa muito dura assim, da gente estar olhando e não ter política. É isso que eu estou falando, não tem política pública. Outra coisa, bom, salvo este dia, né? Que é um dia onde se luta contra, se faz um marco simbólico, e daí iniciam-se os 21 dias do ativismo, né, contra a violência das mulheres. Esse dia ele dialoga com essa realidade tão dura, com a falta de emprego, com o acesso à educação, com a habitação, com a segurança. E é isso, a mulherada não tem segurança. A gente vê a violência sexual, por exemplo, sabe? Então, é para romper isso. Então, de uma série de coisas. Esse dia é um dia muito importante para a gente na luta feminista. Daí entram as mulheres nos espaços de poder e, por vezes, nem fazem. Não é nem a celebração, mas a impulsão desse dia como uma forma de elucidar outras companheiras nossas, outras camaradas, da importância de saber disso para romper esses ciclos. Então, esse é um marco, e que bom ter a oportunidade de falar dele aqui contigo, porque a gente vai ocupar esses espaços e vai gritar para que todo mundo possa ouvir isso. Para romper essas amarras, tem que ter... Chega dessa violência. E aí, quando tu fala de projetos, já me lembro até de um que é de um companheiro do PT, do Jefferson, deputado estadual aqui, passou, a Ariane Leitão, que é uma parceirona, está lá com ele, construíram isso, um espaço de acolhimento para mulheres vítimas de violência na pandemia e seus filhos até 18 anos. Isso passou, foi aprovado. Mas cadê que tem aí em Soledade? Cadê que tem aqui em Porto Alegre? Cadê que tem aqui em Porto Alegre? Mesmo que fosse agora, no período, e era agora, específico para o período da pandemia. Então, isso é uma negligência, é um descaso. As gestões dos municípios, a gestão aqui, a gestão aí, a gestão em outras cidades, elas são omissas. Elas não cumprem com o papel que elas devem ter. Porque a lei está aí, mas se ela não é vigente, daí vai protelando tanto, vai criando tantas amarras, meu amigo, que passou a pandemia, a mulher já deve, infelizmente, isso é muito triste de te dizer, mas as mulheres já devem ter morrido, boa parte delas, na mão dessa violência dura, voltando para casa porque não tem para onde ir. E aqui a gente tem relatos da delegacia. Silenciando, né? Silenciando. Aqui a gente tem relatos da delegacia, a própria delegada, que nos chama muito, por isso que eu te falei que é uma grande parceira. As mulheres estão ficando na escada com os filhos ali, estão esperando que não tem para onde ser encaminhadas. Não tem. E daí a gente não trabalha as duas pontas, Alisson. A gente não tem, para aquela que já é a vítima, não tem um espaço do acolhimento garantido e não trabalha a parte lá anterior, sabe? A promoção disso. A gente não trabalha a parte educacional para que essa violência não aconteça. A gente não desconstrói o machismo. A gente não desconstrói a misoginia. A gente não desconstrói essas formas horrendas de opressão que são violentas, violadoras de direito. A gente não desconstrói. E daí, poxa, aonde que a gente vai parar com tudo isso, sabe? Como que a gente vai fazer se tu não dá conta de nenhuma das pontas? O processo educacional, como tu quer pautar esses temas, parece que há um viés ideológico. Isso não é ideologia, meu amigo, isso é garantia de direito, isso é redução de violência. É civilidade, no mínimo, o mínimo de civilidade. É o mínimo de civilidade, exato. Então... Não bater nas pessoas, né? Parece tão óbvio, né? Não humilhá-las, não, né?
Sabe que tem um parceiro meu que fala assim, que as coisas às vezes são tão óbvias, tão óbvias, tão óbvias, que elas precisam ser ditas. Ah, Porque verdade, é isso. Tão óbvio, verdade. o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Porque as pessoas se perdem nisso. Então, que a gente tenha força para manter, sabe, cotidianamente esta luta, travando, Alisson, esse enfrentamento necessário para abrir, e não é só abrir os espaços, mas para abrir a mente do povo, para que a gente não seja só aqueles de sempre ali lutando, lutando, lutando e caindo e caindo de novo, porque é todo dia uma luta, todo dia uma esperança. A gente precisa ampliar, e para ampliar vai ter que ter conhecimento, sabe? Vai ter que produzir sentido nesse povo, nessa juventude, que a juventude está lascada, velho. A juventude não tem oportunidade. A juventude está sendo delimitada do acesso à educação e do mercado de emprego, do mercado de trabalho. Mercado de trabalho, como é que vai fazer? Vai ser uma mão de obra precarizada, vivendo com muito pouco, sem acesso à saúde, porque daqui a pouco querem privatizar absolutamente tudo. O SUS já está na mira há muito tempo. O SUS já está na mira há muito tempo, a saúde pública que garante o acesso para a população. E parte dessa população que não entende a importância disso acaba comprando essa como uma possibilidade de qualificar, por exemplo, porque aí também tem essa grande jogada, né, Alisson? Tudo se precariza para vender a solução. Se precariza Sim. todo o sistema, se precariza mesmo, assim, se coloca nessa condição. E daí fala, olha, temos uma solução aqui para apresentar para vocês. É a Vamos melhor que nós privatizar. temos. É a Obviamente única. vai qualificar. É a única. Então É a única. é Mas tu veja isso. o quanto a gente evoluiu em pouco tempo, né? Eu comecei militando na juventude, então eu vi a juventude lá no final dos anos 90 sem nenhuma perspectiva, e vi a juventude em 2010, 2011 tendo a perspectiva de fazer a universidade, ou seja, tu chegar no bairro, na vila, na comunidade do interior e ter as famílias humildes, pobres, empobrecidas, enfim, com essa perspectiva. Não, meu filho vai fazer faculdade, já fez o Enem, fez não sei o quê, né? Que a gente não via isso antes. Não era perspectiva. Perspectiva é vai trabalhar aqui, vai fazer ali, vai, né? Enfim. E em 10 anos isso se perdeu, hoje já não é mais. Então, o jovem lá que com 21 anos fazia uma casinha pelo Minha Casa Minha Vida e cursava uma faculdade, esse jovem já não existe. Ele já voltou a não ter mais essa perspectiva. Então isso é um crime, né? Porque essas pessoas né, estão perdendo essa oportunidade. Uma outra coisa que Pior falou de das tudo. políticas públicas de mulheres. Participei de um governo aqui no início, lá em 2013. Nós fizemos uma coordenadoria da mulher, nós ganhávamos do governo do estado, era o governo Tarso na época, um kit para instalar a coordenadoria da mulher. Nós debatimos na região um abrigo para as mulheres que sofriam violência. E hoje isso não tem nada disso. E aí parece que a violência não está acontecendo, a violência está acontecendo, que elas não têm aonde reclamarem. A Maria da Penha foi uma lei revolucionária, eu acompanhei isso de dentro do meu escritório. A segundo processo que eu trabalhei foi uma separação de corpos, não existia Maria da Penha. Eu tinha que fazer uma Imagina. cautelar, tinha que entrar com a cautelar, imagina, né? Tinha um defensor público só na cidade, e então as mulheres conseguiam acessar essa defensoria, tinha essa possibilidade, mas a maioria não conseguia, né? Então, Coisa tinha que horrível. entrar com a cautelar pedindo, tu tinha que justificar e ganhar a liminar, porque se tu entra e não ganhasse a liminar, né? E eu fiz, inclusive, uma dessas, né, para separar, né? E aí tinha esse outro problema, tu ganhava cautelar, primeiro podia não ganhar, segundo, se ganhasse, não tinha onde levar a mulher, né? Então era uma situação absurda. Então a Maria da Penha revolucionou nesse sentido. Mas hoje ela quase também, quando o delegado ou delegada não dá muita importância, quando o juiz demora para despachar, quando o oficial demora para cumprir o mandado, também vai se perdendo. E quando os homens descobriram que ela fica em casa sozinha também, não tem uma proteção ali, né? Uhum. Se tornou também perigoso pela. E aí o avanço do machismo é terrível também, eu queria chegar nisso. Eu jamais imaginei que as gerações depois da minha seriam mais machistas que a minha. Eu, quando vejo um jovem de 20 anos, 21 anos, sendo acusado de ter batido na companheira, eu demoro para acreditar.
Porque no meu horizonte histórico, da minha forma de pensar, isso deveria ter evoluído para ser menos machista do que eu, Claro. e não mais, né? É algo muito, muito, assim, muito triste que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? Espero que a gente supere isso, né? Isso só vai ser superado com muita militância, com muita denúncia de que isso está errado. Nós temos que estar denunciando que está errado, né? Estamos voltando lá nos anos 60, oh, bater nas pessoas é errado. É, mentir para as pessoas é errado. É correto, é falar a verdade. Né? É uma coisa assim que é voltar a se entender como civilizados. Né? Quando a gente já deveria estar Trabalhar o debatendo processo outras coisas. civilizatório anterior. Tem razão. Isso é um absurdo, né? E essa propagação de notícia falsa, se vocês falam as fake news, notícia falsa, mentira, descarada, isso, e tu vê como tudo tá junto, né, Edson? As pessoas elas não conseguem ter muito acesso à informação. Quando tem acesso à informação, ela é falsa, assimilam isso como uma verdade e tocam no mundo. E para a gente desmontar Desconstruir isso, isso é difícil. junto da máquina pública com uma grana investida nisso, porque quem está fazendo isso não é a gente que abre aí ó, uma página e fala meia dúzia de coisas, não. São centenas, milhares de máquinas interligadas com um sistema com muita grana injetada para descredibilizar políticas importantes, sabe? Para descredibilizar um processo que é um processo histórico, que deu condições para o nosso povo sair da miséria e que por conta de acreditar em tudo isso está voltando. Está voltando. Volta a fome, volta. Eu sempre digo, isso é tragédia humana. Nesse período da pandemia, aí, ó, 612, 603 mil, sei lá, já deve estar passando, graças à vacina, graças aos protocolos sanitários, deu uma reduzida. Ainda foi isso, mas olha quanta mentira a gente viu nesse período. E as pessoas vacinando e ainda assim continua mentira. E Não, é daí, uma para coisa, aquela eles não figura param. que só acessa essa informação, só acessa essa informação, que a gente não chega. Tem isso, né? Às vezes a gente que eu digo nós, uma mídia que mais questionadora, a gente com a tua live, teu espaço de debate, a gente não chega. Como é que faz, velho? Como é que É faz? difícil. Isso perdura, né? É uma verdade absoluta, uma mentira várias vezes contada vira uma verdade. E que E ela, triste esse período. Esse é um retrocesso histórico, sabe? Em meio a uma pandemia, uma tragédia que é dada, assim, ó, da involução das políticas, da involução do povo, que é isso que eu falo, processo civilizatório. Isso é absurdo demais. Quando a gente olha para todo esse caos, né? Socioeconomicamente falando, o impacto que isso tem, um aumento da desigualdade, um projeto de vulnerabilização das pessoas. Porque é isso, é um projeto que vulnerabiliza, coloca, condiciona a pobreza como naturalizada, como dada, e as pessoas não rompem. De novo, falo na morte simbólica. Que é isso, tu não mata, às vezes tu não vem com a mão mais pesada, com a arma branca, silencia, com a né? arma de fogo, mas tu vai retirando a possibilidade de ascensão e acesso, e isso simbolicamente vai te Uma condicionar castração. naquele ponto. Né? Então, é isso, cara, a gente tem um baita de um desafio. Um baita de um desafio. E olhar para esse desafio, Alisson, eu acho que nos agiganta, porque a gente tem uma coisa que é fundamental para esse processo: consciência crítica. A gente sabe o que está acontecendo, a gente entende. E é por isso que fica tão desesperado, fica tão alucinado. A gente sabe o que está acontecendo. E é essa consciência crítica que precisa ser colocada nesses outros lugares. A gente precisa fazer com que aí ó, o teu povo, quando vai lá ver o cadastro do Bolsa Família que não existe mais, diz, mas olha, eu recebia, entendo que esse é o projeto político. Aí tem que ter um debate acerca da política. E quando está indo pegar uma cesta básica, aqui a gente fala, eu falo muito sobre isso. Não é só uma cesta básica. Por que, que tu precisa dessa cesta básica? Por que, que tu não tem dignidade o suficiente, né, para ter um trabalho, para te receber a tua grana, para tu escolher o que tu vai comer? Por que, que tu tem que ficar condicionado àquilo que as pessoas querem que tu coma? Sabe? Isso é parte de um projeto político. Como é que a gente faz para elucidar toda essa relação, que é uma relação aqui, ó, uma correlação de forças, na verdade? Como é que a gente faz para que as pessoas compreendam isso? Né? Para romper, vai ter que ser. Isso vai ter que ser, como tu falou, na militância, isso vai ter que ser na base, vai ter que ter um trabalho
muito, muito enfático ali nesses lugares. Mas vai ter. No que depender de nós aqui, eu já vi que vai Vai ter. ter, vai ter. Já está tendo, não é nem vai Já ter, já está está tendo. tendo. E Tu tem me que implicar todos lembrou, os parceiros que se somam a nós, né? Diga. tu me lembrou a frase do Dom Helder Câmara, né? Se dou comida aos pobres, me chamam de santo. Se pergunto por que os pobres não têm comida, me chamam de comunista. E era um bispo, não sei se tu sabe a história dele, era um bispo conservador que se converteu, né? Ao chegar próximo das pessoas, ao se solidarizar com elas, ele entendeu que era necessário transformar, né? E aí foi E me um diga marco, como né? a gente olha para tudo isso, como a gente olha para tudo isso e não muda. Como que a gente olha para as pessoas passando fome, como que a gente olha para a população em situação de rua, como que a gente olha para as mulheres sofrendo violência, como que a gente olha para essas crianças fora da escola, como que a gente olha para os trabalhadores sendo atacados, os direitos trabalhistas, como que a gente olha para um contingente gigantesco de funcionalismo público Trabalhistas que é e previdenciários. descredibilizado. Né? Como é que a gente olha para tudo isso e naturaliza e não se revolta? Tem que se revoltar e pegar essa revolta e tornar ela em algo propositivo. Botar ela no mundo assim ó, como projeto. Esse projeto de nação que dialoga com a realidade. Aí sim, aí a gente volta aos tempos não muito distantes. Aí a gente teve governos do PT, Lula, Dilma, a Dilma que sofreu esse golpe misógino. A gente estava falando aqui do feminismo e hoje, nesse dia simbólico, dia 25, que a gente fala desse enfrentamento à violência, Dilma que sofreu um golpe misógino, que era extremamente desqualificada pelo fato de ser mulher, estar ali. Nesses governos, a gente viu essa possibilidade de acesso. Eu gosto muito de sintetizar, assim. Tem uns parceiros meus que falam de uma forma mais simples, que eu acho que é mais interessante. Até fala assim, quando o Lula era presidente, quando estava a Dilma aí, a gente passava o final de semana aqui na Vila, todo mundo estava fazendo uma fumaça. Todo mundo fazia fumaça. É verdade. É Todo verdade. mundo fazia uma fumaça. É verdade, velho. As pessoas É verdade. conseguiam fazer essa fumaça, tomar um trago, porque isso também é cuidado, sabe? Isso é saúde mental, isso é É pensar, é saúde, lazer. claro. As pessoas têm que ter direito a viver os processos da cidade como um todo, tem que poder sair, tem que conseguir sair do lugar onde mora. Aqui mesmo, em Porto Alegre, a gente tem aqui o gasômetro bem aqui perto. Tá lindo. Uma área linda, revitalizada, nananã, nananã, pista de skate. Quem consegue chegar até aqui, cara? São População poucos. excluída por Deus falta mesmo. de acesso. As pessoas não têm direito à cidade, sabe? Não tem direito à cidade. O Vale do Transporte, um dos mais caros do país. Não se consegue ter direito à Já cidade. foi um dos Tu não melhores, consegue né? fazer. Tu não consegue. Já foi um dos Exato. melhores. A gente já teve modelo aqui, modelo na educação, modelo no transporte, modelo no orçamento participativo, a gente já foi reconhecido. Mas daí é A isso. gente olhava, a gente olhava para Porto Alegre como um modelo, sabe? Dava orgulho da capital. É, Ai, que e tristeza. hoje, e hoje é difícil, né, ver. O Tarso faz uma coisa, diz, uma cidade hoje que está triste, que está violenta, né? Exceto por Não, vocês que estão, né? Mas vocês são uma parte, né? Mas e essa bancada que vocês representam, mas a cidade em si, ela hoje ela não é uma referência positiva sobre esse aspecto, né? Da função de política pública. e tu sabe que essa bancada, ela simboliza uma mudança de um espectro social, assim, ó. A gente simboliza uma mudança que as pessoas estão querendo, estão desejando, pelo menos parte É um dos rumo. nossos, assim, estão querendo. E porque quando coloca isso na urna, quando fala assim, olha, a gente quer um novo. Quando acredita na proposta, no meu projeto, eu vou te dizer, organizando direitinho aí, se vocês forem olhar, bater essa relação de investimento em cada uma das campanhas dos 36 vereadores eleitos aqui, o meu, por exemplo, foi, se não o mais barato, foi um dos votos mais baratos, mas se não me engano foi o voto mais barato. A gente não tinha dinheiro antes. Não, Não eu tinha sei como é grana. que é voto para O vereador. Eu investimento estava vendo só hoje, de vocês 10. fizeram 40 mil votos na soma. Eu sei que Claro, e voto para vereador é o voto mais difícil que existe, cara. O voto mais o que difícil, né? aconteceu? As pessoas acreditaram no projeto. Foi isso. Sim, Acreditaram no projeto e também já conheciam o trabalho. No meu caso é isso, porque eu já trabalho há muito tempo com política já pública de tinha saúde, essa. eu já era sanitarista formada, já trabalhava com educação social há muito tempo na assistência aqui do município.
Então, eu já tenho uma estrada. As pessoas olhavam e falavam, não, já conheço, né? Acreditaram no Identificava. projeto. Mas uma coisa ali, ó, e tá indo porta a porta, cara. Tu fazer as pessoas acreditarem no projeto. Porque é isso. A máquina, Essa ela nos vereadora, atropela. E a gente não avança porque é isso, sabe? Então, quando olham para a gente, acreditam nesse projeto e confiam esse voto nesse projeto, a gente tem esse movimento. E eu tenho plena convicção de que este é o início do movimento que vai ser muito maior. Porque quando começam a observar também que está dando certo, quando isso reflete se não só no espraia. Estado, vai se espraiando, como diz o representante, vai se espraiando, isso vai ter um impacto daqui a um tempo que vai ser muito generoso nas políticas públicas para essa população que a gente representa, que Com confia em certeza. nós. Então, eu me coloco sempre à disposição por isso. Eu quero Olha, ser parte dessa mudança, já estou sendo, porque me condiciono a isso todos os dias, para lembrar o que me move, o que me colocou aqui, o que fez com que eu entendesse que precisava estar dentro da política. Porque se nós não estivéssemos aqui, se eu e aqueles que constroem comigo a mandata, se a gente não estivesse aqui, teriam outros interesses. Então, quando a gente compreende que pode, que é possível, primeiramente, e quando a gente chega, mas chega com muita vontade, chega com muita vontade. Sempre falo para pessoas, chega com sangue no olho, chega com sangue no olho, cara. Chega, porque tu sabe do que tu está falando. Não tentem nos descredibilizar. Aquilo que a gente não sabe é construindo, a construção do saber ela é contínua, é sim, cotidiana. sim. Por isso é que o povo não gosta de Paulo Freire também, porque fala Né? sobre isso. A gente aprende ensinando, ensina aprendendo, e assim segue, E a gente se circula, desafia, né? sabe? É isso. Nos espaços E, do legislativo, eles usam muito isso. Até aconteceu um fato agora aqui, nessa semana aqui, que queriam passar um projeto de lei lá que ninguém podia ler, né? E aí tu tem vereador lá que lê, muda, né? Porque é isso, tu não precisa saber daquela matéria. Né? Uma matéria lá de direito administrativo, tá? Mas tu sabe ler, né? Tu sabe quem recorrer, né? Tu sabe aonde lê, se perguntar informe, para quem busque. sabe, né? Tu sabe fazer essa busca, né? E aí depois denunciar o que tá certo, o que tá errado, Existem né? formas de se organizar. Existem formas de se organizar. É isso, né? E, Mas e, uma coisa, isso que tu fala, acho que é importante. A linguagem é algo que a gente tem que estar atento antes. sim, sim. Esse juridiquês que colocam Ela aqui exclui, né? nos projetos, exclui? Claro que exclui. Isso é difícil, inclusive, para nós, assim. Aí tu tem que buscar muito mais. Eu tenho uma assessoria jurídica que está sempre ali, ó, É, lado a lado, me orientando, organizando, lendo, sintetizando e transformando em algo que seja mais palpável, assim, ó, na realidade, né, da vida. eles usam E o a gente, direito, né? Não, não, isso não pode, porque tá. aham, Daí dele um pouco algo muito similar. Não, isso pode, porque tá. Aí muda tudo, né? é para nos retirar, cara, é para nos Não, calma retirar, aí, puxa chefe. vida, sabe? Ah, Então a gente tem que estar muito atento a isso, Alisson, assim, ó, é, se manter muito, muito bem posicionado, porque é isso, tem que ter lado. Se não está posicionado, meu velho, já foi engolido. verdade. O não posicionamento já é uma posição. Então a gente Já. precisa estar muito lúcido, lúcido, atento, forte, mas lúcido do que está É isso, acontecendo, mas é verdade. É isso. para tudo, porque absolutamente tudo isso é parte desse projeto que a gente vem falando ao longo dessa hora. É um projeto que beneficia a poucos, que fomenta as grandes riquezas, que não dialoga com a necessidade da população, que fala desse empobrecimento, que refuta a política para mulher, para preto, para LGBT. Sabe? Aqui a gente tem debatido muito esse absurdo que é as políticas para o povo preto, na capital do estado do Rio Grande do Sul. O que foi destinado pelo município foram 11 mil reais ano. É nada. É nada, né? Ano. É não ter. É, É não ter. vai É fazer o quê? nada. Eu ainda, Mas é ainda nada. falei com um parceiro que é do governo, assim, que, enfim, que tem um diálogo mais aberto com a gente. Eu falei, sabe o que dá para fazer com esses 11 mil reais ano para a política do povo preto? Fazer um monte de panfleto falando mal de vocês. Falando mal É verdade. E ainda é o não que dá dá um para monte, né? Dá um pouco de panfleto.
Pro tamanho da cidade, na proporção do tamanho da Dá para cidade. produzir panfleto falando da negligência, da ausência de A ausência políticas, da completa, falta né? de investimento. Dá para fazer isso. Uma É o que dá para cidade fazer. que tem, não sei o percentual, tu deve saber aí, mas é uma cidade negra, né? Em sua cultura, em sua expressão, inclusive. Claro, Sua é toda expressão uma cultural. invisibilização, um apagamento, e agora há muita coisa que a gente está colocando aqui. Um projeto que foi protocolado, um dos projetos que nós protocolamos agora, no mês de novembro, é justamente para que tenham todos os instrumentos institucionais do município o quesito raça-cor. Se esse investimento veio porque não tem dados, então a gente tem que gerar o dado. O município precisa dar conta disso. Porque é isso, né? A lógica é sempre essa, né? Não tem o dado, não tem a política, não tem a política, não tem investimento. Beleza, vamos lá. Então vamos Vamos construir, começar né? por isso, então. Vamos fazer por esse caminho. E no A mais, meu vereadora, amigo, é luta e luta. É luta e aí, luta. É do luto que a esse é o gente caminho. transforma a luta, porque a gente é de pelear, mas de pelear muito. Sabe? Exatamente. É da peleia boa. Aí. Quero te agradecer muito, tá? Foi muito prazerosa a conversa. Acho que o pessoal gostou também, espero que tenham gostado. Eu gostei muito, aprendi bastante. Quero voltar a conversar. Tem o canal aberto aí com nós também. E, enfim, passar para ti para as tuas considerações finais, te agradecer muito de coração. É muito importante essa troca e te apresentar aí para o interior do estado, aí, ainda que para um rincão muito pequeno aqui, a nossa cidade, mas é a nossa terra, a nossa aldeia. Né? Seja bem-vindo à Soledade. Hoje tu veio à Soledade. Né? E foi, mas espero que tenha se sentido muito bem aqui na nossa terra. Muito, muitíssimo bem. Por hora virtual, espero que breve presencial, porque é Isso isso, né? aí. Que essas distâncias diminuam. Façamos isso. E quero te dizer, eu que quero te agradecer, quero te falar assim, primeiro da importância de espaços como esse, onde a gente se sente confortável para falar a realidade, onde a gente vê que não anda sozinho, sabe? E que é necessário se ouvir, é necessário aglutinar, é necessário estar junto. Eu quero me colocar à disposição, é isso. Acho que de tudo que foi falado, ressalto aqui a importância destes encontros e me colocar à disposição, porque Obrigado. aqui e aí a gente tem, como tu falou, é um mini Rio Grande do Sul. A gente tem essa necessidade de construir, Alisson, com qualidade, a defesa daquilo que é caro para nós, aquilo que é importante. Se nós temos em comum entre nós que a centralidade é a vida, é a dignidade do povo, é a justiça social, vamos lutar juntos. É isso que a gente vai fazer. Eu quero te agradecer mesmo, é isso e me colocar à disposição. Me chama sempre, e o Juliano está por aí, agora nem Sim, precisa já mais, tá aí. nem precisa mais dele. Agora a gente conversa direto. Agora tu chama Que bueno, direto. que Juliana, bueno. Carol, gente muito buena, que eu quero Ah, muitíssimo bem os dois. compadre, Então coração. chama mesmo. Eu acho que é assim, é dessa maneira que a gente vai ampliando, dessa maneira que a gente vai construindo, dessa maneira que a gente vai desmistificando e também desconstruindo as coisas que estão aí como verdades absolutas. Não acreditem nessas verdades absolutas. Sabe? Vamos fazer isso com muita responsabilidade, porque o próximo ano vai exigir muito da gente. Muito, vai exigir muito. E o tom que eles já estão dando é um tom de violência. É um tom muito agressivo. Então a gente vai precisar estar muito unido, muito fortalecido para tomar a frente nessa empreitada aí, que eu não tenho dúvida alguma que vai ser vitoriosa para todos nós. Todos e todas e todos nós. Um enorme abraço. Muitíssimo obrigado. E de novo ressalto, estou à disposição. Por favor, faça isso. Chame. Da mesma forma. Muito obrigado, hein? Um grande abraço. Um Pessoal, até enorme quinta que abraço. vem. Beleza. Valeu. Até. Tchau, tchau. Abração.